Sejam muito bem-vindos à nossa leitura para o mês de junho. Aqui eu vou trazer três opções, então você escolhe aquela que mais te chama a atenção ou até pelos nomes, tá? Vou te dar uma palhinha aqui mais ou menos do que é cada pedra. Pedra cristal, né? Que a gente tem que chamar de cristal. O cristal não é qualquer pedra. Primeiramente, eu tinha trazido o vídeo de cada signo, mas a espiritualidade me orientou a trazer desta forma, tá? Até para vocês terem uma direção e, no meu caso, a questão do desgaste. Aqui a gente vai ter na primeira opção a cornalina, é uma pedra de alegria, vitalidade, disposição. Nós teremos o quartzo rosa, que é uma pedra voltada, um cristal voltado para o amor. Inclusive, eu tô com uma pulseirinha de quartzo rosa. Eu gosto muito para me acalmar no dia a dia. E o quartzo verde como terceira opção, tá? Aqui voltado para a saúde, para o corpo, para a vitalidade e o bem-estar, tá? Então, eu quero que você se conecte com uma dessas opções. Um, dois e três. Aqui é uma mensagem canalizada para o teu mês de junho, entendendo que você precisa deixar para trás, como vai estar essa energia e qual é a melhor forma de você levar o seu dia, tá? Se você é novo ou não, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha, me ajuda a chegar aí nos 500 inscritos, primeiro, a primeira meta, né? E depois os 1.000 inscritos, tá bom? Vamos lá começar com a nossa primeira opção, que é a cornalina. Também amo a energia dessa pedra. Vamos entender muito rápido. A leitura de 7 dias é tudo muito rápido. Qual o arcano que vai reger quem escolheu essa opção da cornalina? Peço licença ao anjo da guarda de vocês, os guias, para acessar aquelas informações que vocês estão podendo receber nesse momento. Sacerdotisa, energia da sacerdotisa. Assim que eu me conecto com essa energia da sacerdotisa, já vem uma vozinha assim na minha cabeça que fala que junho ainda vai ser um mês de rompimento para quem acessou essa primeira opção. E é meio louco porque eles falam assim: você está no momento de romper. Romper com regras, romper com ideias que você colocou para você. Às vezes, nem sempre vai ser pelo caminho mais fácil ou mais prático. Vai ser por aquele que você vai entender o teu processo de evolução, tá? E é engraçado que esse cristal, ele conecta muito com essa força, com esse encorajamento, com essa energia. Então aqui eu sinto que para vocês, vem muito assim, não tenham medo de acessar aquilo que não é tão que vocês não consideram tão positivos em vocês, sabe? Não tenham medo, isso faz parte de quem vocês são. Agora, se você não olha para esse seu lado, você vai estar sempre não resolvendo o problema, sabe? E aqui me vem dois tipos de. Vem duas informações, né? Dois exemplos. O primeiro, você é uma pessoa super desenrolada, faz tudo. Mas tem um emocional que muitas vezes ele te faz se enxergar menos merecedora do que você realmente é, sabe? Te faz ver as coisas sem dar o devido valor que você poderia dar. Porque você tem sempre esse emocional que quando ele vai colocar as coisas na balança, ele pesa para o lado onde você se sente menor, sabe? É um presente que você ganha e você acha que esse presente deveria ter sido melhor ou que você merecia mais. Você tende a ter esses comportamentos. Outra coisa que tá vindo aqui na minha cabeça é isso aqui eu me encaixo, tá? Sabe quando você sabe que você tem potencial, você tem energia, você tem tudo isso, mas você ainda meio que procrastina, sabe? É como se você tivesse que reconhecer isso aí para que você possa dar passos mais audaciosos. Então, a sacerdotisa, ela vem falando para mim de um poder que já é seu, que você já tem, mas que às vezes quando você se nega a olhar para esse teu lado, dos defeitos mesmo, de tipo, olha, eu já estou repetindo isso tantas vezes na minha vida, por que que eu ainda tenho que estar repetindo isso, sabe?
Às vezes é porque você está se negando a olhar para essa sua parte que você não quer ver o seu defeito, você só quer ver as suas qualidades. Mas você só muda aquilo que está em desconforto, aquilo que não está bacana. Se você foca em mudar aquilo que você acha bom, você não vai mudar nunca. Os ajustes, eles são feitos naquilo que a gente está observando, naquilo que a gente está olhando, entende? Então, pega essa percepção e fala, eu realmente estou precisando mudar. E eu tô me negando a olhar algumas coisas na minha vida, talvez, sabe? E começo olhando esses pontos. E eu acho interessante não trazer um ponto de crítica, de se criticar por ser assim, mas que bom que eu sou assim, que eu tenho a possibilidade de mudar. Eu acho que o pior defeito do ser humano, não, assim, a pior parte de algumas pessoas que não estão despertas ou conscientes é esse desejo de não mudança, achar que não pode mudar, o que é muito complicado. Complicado, meus amores, é a gente viver uma vida repetindo as mesmas coisas. Sabe? Então, se você tem inteligência, se você está aqui, você tem a oportunidade de mudar. Basta você se propor a isso, sabe? Vamos entender aqui em três cartas que eu preciso passar de informações aqui para eles. Vamos lá. É, olha, você tende a, mesmo tendo boas oportunidades, você não consegue olhar com aquela maestria, com aquela força que você deveria olhar para os seus resultados. É como se fosse assim, ó, o que vem na minha cabeça é como se tivesse uma insatisfação. Você muitas vezes faz um esforço, você consegue, você vem construindo as coisas, mas você acha que é sorte, ou acaso, ou sei lá. É como se teu inconsciente te contasse essa história que é sorte. Por mais que você saiba que você se esforça, que você está em todo o movimento, mas é como se uma parte sua ainda falasse, isso é sorte. E aí você acaba tendo medo, o receio de fazer alguns movimentos, porque fala, vai que é sorte, ou acha que tem que fazer muito esforço para poder ter um resultado. Eu estou falando com pessoas que estão saindo de uma energia de esforço e tentando enxergar que não é só sorte, mas também capacidade. Eu acho que está ficando um pouco confuso isso que eu estou falando. Mas é porque quando vem aqui na minha mente, vem uma pessoa limitada nos pensamentos, mas não, isso não é de forma consciente, e ao mesmo tempo é como se a cabeça tivesse vendendo a ideia que você só conseguiu certas coisas por sorte. Ah, foi o acaso, foi sorte, foi pessoas interessadas, foi do nada, foi a mentoria que eu entrei, sendo que tem uma capacidade inata sua de fazer as coisas acontecerem, tá? Então você pode ter a tendência nesse mês de junho ficar numa energia muito autocentrada, uma energia muito interna, tentando entender algumas coisas, tentando entender o que foi que você fez para ter dado certo. E, e sem perceber o teu inconsciente falando dessa tal de sorte. Então, eu te indico reprogramar, tá? Isso aí. Porque se você não. Sabe quando você tá numa charrete? Aqui eu conheço como charrete, né? Que tem um cavalinho, a gente anda. Se você está puxando um cavalo para um lado e o cavalo para o outro, vai dar ruim. Mas se você alinha os dois no mesmo objetivo, você vai chegar no seu destino final. Então eu vejo como se você tivesse que alinhar isso do seu consciente com o seu inconsciente. É uma leitura aqui muito profunda, voltada para padrões mentais. Chega, deu um trava-língua. Padrões mentais. Eu vejo muito que essas pessoas com ainda padrões mentais, que também pode estar ligado a emocionais. Aqui eu vejo você tendo que fazer escolhas e ainda digo mais, muitas escolhas para se fazer nesse mês de junho, tá? Só que é como se essa tua parte que fica em dúvida, que fica que fica nesse sorte ou competência, ou nem sabe o que que é,
ela pode te atrapalhar na hora de fazer essas escolhas. É como se eu te visse assim em um caminho muito mais leve, mais fluido, mas você tá toda hora arrumando um problema, resistência, regras, formas, e às vezes a vida ela só quer que você flua. E você não consegue fluir porque você fica nessa mentalidade. Então é um mês de muitas decisões, um mês de muitas decisões, mas que eu te aconselho fortemente a trabalhar esse teu mental, emocional, para que você consiga escolher as coisas da melhor forma possível e não com esse ímpeto de certeza, de equilíbrio, de, sei lá, sabe? Eu vejo muitas camadas aqui. Ai, deixa eu coçar aqui meu olho. Aqui no campo financeiro, amoroso, amigo espiritual, financeiro, financeiro, amoroso, financeiro, amoroso, rede social, espiritual. Pois é. Sabe o que vem assim pra mim? É como se você quisesse acreditar que as coisas pra você têm que ser muito difícil, muito. Isso pode nem ser consciente, tá? Ou sempre foi muito difícil, ou teve que fazer muito esforço. Então, quando você tenta deixar esse padrão, pode ser que seja um pouco desafiador, tá? Então, realmente você tem que fazer esse trabalho interno. Deixa eu tentar organizar aqui, que dê para vocês verem. No lado do financeiro, eu sinto que pode vir propostas, amizades, contratos, e também é um mês de você não se preocupar tanto com esse lado. Eu vejo uma espiritualidade se fazendo presente na tua vida, eu vejo amigos presentes, muitas vezes trazendo insights, eu vejo uma vida financeira tomando um novo rumo, sabe? Um novo rumo de equilíbrio. Mas se você não tiver com a sua mente alinhada para isso, você vai estar correndo, quando na verdade é um momento que a espiritualidade está trazendo para ti oportunidades, a espiritualidade está trazendo para ti conexões, a espiritualidade está trazendo para ti oportunidades, entende? Se você não tiver alinhado com essa visão, isso aqui vai passar despercebido. Um amigo que te traz uma sugestão, uma amiga que traz uma ideia sobre alguma coisa, sabe? Eu vejo muito essa energia de parceiros e até espiritualidade colocando possíveis clientes, possíveis pessoas de uma forma muito leve. Porque a torre, ela falou dessa introspecção, mas essa introspecção, ela é necessária para esse ajuste, mas não que você fique no seu casulo sem sair, sabe? É uma energia muito que você precisa sim dessa introspecção, mas não num ponto de limitação. E se abra para essa permissão, para essa leveza, para essa oportunidade. A vida ela vai estar te presenteando e o presente nunca é só do nosso esforço, é além, sabe? É além disso, porque a gente não é só isso. A gente não veio aqui só para ficar correndo, indo atrás, fazendo coisas, mas a gente veio para experienciar essa própria vida. E como é que você se experiencia essa própria vida? Criando um lugar seguro, um lugar seguro para prosperar, para viver, para explorar, sabe? A sua própria vida. Então, eu vejo que esse vai ser um mês que a espiritualidade vai facilitar para que você tenha esse seu ajuste interno que você está precisando nesse momento. É o que você está precisando nesse momento. Se concentrar em mudar a sua ótica, mudar os seus filtros, mudar a sua programação. Então, fique esperta nisso e veja as oportunidades e tudo mais que pode estar aí na tua vida. No amor, quem tá solteiro pode ser que apareça novidades, apareça pessoas aí chegando na sua vida. E quem tá em um relacionamento, eu vejo que você pode fazer esses movimentos de novidade, tá? No seu relacionamento, procurar fazer algo diferente, convidar. Se você é uma pessoa mais acanhada, envergonhada, é, tenta entender como você pode falar aquilo que você quer, mas eu vejo um mês de movimentos, de novidades, e isso não quer dizer que você tem que sair escolhendo de um dia para o outro, né? Eu acho que é muito uma fase de experimentação. Vai ser um mês muito de experimentação, sabe? Então, experimentar sem se impor regras, sem se impor. Regras que eu digo é aquelas regras rígidas que só servem para a gente ficar mais engessado diante da própria vida.
Entende? Então, deixa as oportunidades bater na sua porta, deixa as experiências, aceite também o convite se seu amado ou sua amada te chamar para algum movimento. Então, eu vejo aqui eu estou sentindo uma energia de muita leveza. A espiritualidade está pedindo leveza. Mas eu quero que você consiga deixar isso tanto descer pro coração, mas enfiar lá na tua mente, sabe? Porque a mente mente e ela vai querer te fazer correr, continuar a fazer você correndo, sabe? Olha, é tão interessante que aqui no meio dos amigos saiu a energia feminina, a energia do receber, do viver, do explorar, sabe? Explorar que eu falo, essa energia do apreciar. O feminino saudável, ele se permite se embelezar, ele se permite apreciar. Ele não está correndo nesse mundo louco, ele está vivendo. E assim a gente se conecta com novas pessoas, com novas oportunidades, com tudo que a vida tem de melhor aí pra gente, sabe? Então é interessante vocês observarem isso, tá? Essa permissão, essa satisfação. Isso que a vida tem a oferecer para vocês. Eu vejo um mês assim muito, muito direcionado, sabe? Um mês muito leve, que se você tiver sua cabecinha no lugar, você vai receber infinitas possibilidades, porque você já está nesse alinhamento. Agora, leve um tempo para a tua mente ela comprar essa ideia. Ela entender que isso é benéfico, ela entender que isso é para você, sabe? Leva um tempo. E esse tempo ele é relativo, sabe? É relativo. É que nem quando você chega para uma pessoa e fala, isso é caro. Aí eu pergunto, caro, o que que é caro para você? O que pode ser caro para mim pode não ser para você. Então tudo é relativo. Então esse tempo também é relativo. A espiritualidade vem trazendo aqui essa energia da própria espiritualidade. A lua, ela traz esse lado mais emocional, esses estágios, essa conexão com a espiritualidade de uma forma leve, de uma forma onde você confia, você entrega. Então a espiritualidade está ali clareando os teus caminhos, mostrando, trazendo as pessoas, conexões nesse mês de junho, mas que você esteja aberta a receber esses sinais, a receber essas oportunidades. E até quando aparecer essas oportunidades, você pensa, isso aqui vai ser leve e gostoso para mim? Ou isso aqui vai me trazer mais rigidez? Foi assim, quando eu comecei a fazer essa leitura, eu queria fazer os 12 signos, mas eu peguei, puxei as cartas ali com o tarô e veio que ia ser muito desgaste. A minha cabeça ainda tá nesse que eu preciso fazer muita coisa para ter um resultado. Então, talvez, olhe o que vai te trazer menos esforço e maior impacto. Menos esforço, maior impacto. E que você, nesse menos esforço e maior impacto, você consiga ser corriqueiramente, sabe? Repetidamente. Porque você tá nessa ideia que as coisas são difíceis, elas não são. É só uma questão de ótica e de alinhamento interno, mental, emocional, físico e espiritual, tá? Se você deseja até entender um pouco mais, me consulta nos dados que eu deixo aqui, para você entender um pouco como funciona o meu acompanhamento, porque ele é muito interessante. Mas vamos finalizar aqui com três cartas a orientação. Como eu digo para vocês, é um apanhado geral, não tem isso de, de previsões, gente. Previsões eu não curto muito. Eu gosto de orientações, mensagens canalizadas profundas aqui do mês de vocês. É, beleza, entendi. Ó. É um momento de transcender. O enforcado, eu entendo que ele traz a ideia de uma limitação, porque ele pensa que ele está preso, mas ele não está preso. Ele não está preso, ele está solto. A partir do momento que ele decide que ele vai ganhar o mundo, que ele vai ser ele, já era. A torre, ela traz a torre de novo, ó. Só que a torre no tarô, ela fala dessa energia que as coisas precisam ruir. E quando eu falo em ruir, é exatamente esse padrão que você vem trazendo de repetição, de que as coisas são ruins, que as coisas estão difíceis. Chega! Tá na hora de você incorporar o imperador. O imperador, ele tá tranquilo aqui no trono dele. Eu não sei se vai dar para ver as crianças ali brincando, ele tá com a bola dele. Então, assim, ele é racional, ele é prático, ele não perde tempo, sabe? Talvez vocês que estejam me assistindo, vocês ainda são
sensitivos, ou médiuns, ou espiritualistas que ainda perdem muita energia. Eu também, às vezes, eu tenho que me policiar, tá? A gente perde muita energia quando a gente dá muita importância para muita coisa. Às vezes, menos é mais. Acho que é uma amiga minha que fala isso, menos é mais. Sabe? Então, às vezes a gente dá muita energia para muita coisa, no final, o que é que acontece? Estamos desgastados, cansados, e cada pensamento é uma ligação que você faz. Aí você liga, vai transferir sua energia, pega aquela energia e fica uma bagunça, sabe? Então, é um mês de desbloquear total, muito mental, não ter medo de deixar as coisas ruírem e principalmente decidir que as coisas podem, tipo, ruir. Chega, 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 chega. Eu, deixa eu ver aqui. Jardim, algo adorável irá crescer de tudo isso. Olha. Deixa eu ver se mostra bem aqui. Ela está sentada, ela está segurando uma flor dourada com uma espada. Traz muita energia daquela mulher guerreira que ela não quer mais a guerra. Ela quer paz, ela quer equilíbrio, ela quer tudo que a vida tem de oferecer de bom, sabe? E que se você confiar no que eu estou falando, pode ser que você faça o seu segundo semestre muito melhor do que o primeiro. O problema é que você ainda está muito na energia da guerreira. Da guerreira. Vê se eu deixei aqui. Arrumei um batom aqui para deixar isso em pé. É o 15, deixa eu ler aqui para vocês. Algo adorável irá crescer de tudo isso. Podemos ficar sentadas aqui, lidando com a nossa dor, ou então aprender a fazer algo adorável. Crescer disso tudo. Pronta ou não, é tempo do próximo capítulo da sua vida. Faça o que você sentir que mais precisa fazer para auxiliar a sua cura. Olhe o processo de desprogramação. Mesmo que isso pareça egoísta, às vezes é necessário ser um pouco egoísta para fazer o que vai funcionar a longo prazo. Agora, preocupe-se em focar em você. Tá vendo? Quando eu falei do desgaste de energia, de direcionamento, de programações que você ainda repete coisas que não fazem mais sentido para você. É isso que essa carta vem falando. Algo incrível pode nascer desse seu momento, mas eu entendo também que é uma decisão. Às vezes a gente tem que decidir, e essa decisão muitas vezes faz a gente pensar que a gente vai viver nessa dor eternamente, nesse desafio eternamente. Mas a vida aqui, meus amores, nesse planeta, é esse campo de treinamento, é essas oportunidades, é esses altos e baixos. Então, é melhor você decidir pelo amor de ter o melhor para você, mesmo que você não entenda como vai ser depois, porque a gente não tem script. A gente acha que desce aqui com script, mas a gente não tem, do que ficar atrasando o seu próprio processo com medo do que as coisas, do que tem por vir, tá? Então, assim, essa foi a opção número um. Vamos para a opção número dois e te aguardo. Se você for parar por aqui, te agradeço que você veio até aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, qualquer frasezinha já vai ajudar muito no engajamento. E nós vamos para a opção número 2, tá bom? Deixa eu pausar. Vamos para a nossa opção número 2, o quartzo rosa. Vamos entender com a energia central aqui do mês de novembro. Novembro? Que eu já estou em novembro, junho, tá? Novembro é meu aniversário. O que é que tem em novembro, Deus? Mês de junho de vocês, tá? O mágico, meu Deus. Olha, a mensagem que vem aqui para mim e no fundo o imperador. Vocês vão estar com tudo, hein? Sabe o que que vem aqui na minha cabeça? Quando você segue o teu coração, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você tem, eu tô me arrepiando toda. Meu Deus, você tem todas as ferramentas que vai te fazer chegar onde você quiser. Números são apenas números, expectativas são apenas expectativas. Isso quando fala dos outros, até os teus sonhos. Eles são, sinceramente, muito pequenos diante do que você pode chegar. Então, se você pensar, ai, Diana, eu queria faturar 1 milhão, você que já vem fazendo esse trabalho e tal,
é muito pouco na frente da sua capacidade. E eu não quero que isso que eu estou falando bugue o seu sistema. Eu só quero que você diga, você tem, eu só quero que você entenda. Você tem essa capacidade. É como se eu sentisse que o mês que passou foi o encerramento de uma vez por todas, talvez de uma personalidade, de uma identidade sua que achava que precisava sobreviver, que precisava se encaixar, se moldar. Às vezes a gente quer fazer uma transição de carreira, de preço, né, nos nossos serviços. Não importa. E a gente acha que vai ser assim. Às vezes demora alguns bons meses e talvez até um ano para consolidar essa nova personalidade, sabe? E às vezes o que que as pessoas não querem? Elas não querem viver o processo. Então eu vejo você com toda a magia, com todos os atributos, com tudo, com todas as ferramentas necessárias para você conquistar tudo que você quer. É um mês de muita conquista, é um mês de muita estrutura mental, racionalidade num bom sentido. Então, assim, se você já vem fazendo coisas, continua fazendo. Continua insistindo. Ah, mas eu estou cansada. Respira, tira um dia, sabe? Se você puder, ou dependendo do que o seu trabalho, um período à noite. Às vezes, aqui vem uma ideia muito para quem tem filhos, tá? Deixa o filho com o pai e vai para um spa, vai fazer uma massagem, não sei. Nesse mês, se proporcione isso. No final de semana, simplesmente, se você tiver spa aí na sua cidade, onde você morar, vá. Simplesmente vá. Olha, amor, fica aqui com a criança. Se for separado, deixa igual, entendeu? Mas vai. Vai tirar esse dia da beleza, vai tirar esse momento para você. É mais uma forma de sustentar essa nova personalidade, essa nova identidade, essa nova forma de ser que você está querendo construir através do seu trabalho, da sua vida, entre outras coisas. Então eu vejo você com um poder muito grande, tá? De poder conquistar, realizar, perseverar no que você tem para sua vida. É uma energia assim quando eu tô falando aqui, eu sinto meu cardíaco assim expandindo, sabe? É um momento de realização. E até você que não tem filho, tá sozinha, se dê esse presente. E vem alguém assim que estava querendo uma entrada de dinheiro e essa entrada de dinheiro estava voltado para a sobrevivência, né? Para as coisas básicas. Mas se você tirar esse dinheiro para se dar esse mimo, pode ter certeza que vai voltar 10 vezes mais. Porque você está aqui para experienciar, para viver nessa carne, nesse corpo. Então, nada mais justo do que você parabenizar ele, agradar ele, sabe? Então, eu vejo muito essa energia. E se por acaso você se conectou com essa opção e o amor e você não está sentindo essa energia, saiba que você tem esse poder. Talvez você só não esteja querendo enxergar, porque eu sinto que você pode estar com lealdade a alguém, tá? Da própria família, ou medo de como vai ser. Às vezes, as pessoas falam muito do crescimento, mas não falam sobre a sustentação. A sustentação é a parte mais difícil, que é quando vem os desafios, você fala, eu escolho agir diferente. Vem o desafio, você fala, eu não caio mais por esse motivo. Vem o desafio e você fala, eu escolho fazer e ser diferente. Não é no conquistar, é no manter. E no manter, muitas vezes requer que a gente baixe as barreiras, deixe de ter alguns pensamentos não tão alinhados, tá? Então vamos entender o que mais aqui nesse mês de junho, para quem escolheu a opção número 2. Amei, tá? Que energia. Eu amo essa carta do mago. Eu amo. O mago e o sol são duas. Torre de novo. Uau! Lua no fundo, torre. Na opção um também saiu essa aqui. Só que aqui eu tô sentindo uma pegada diferente. Aqui a torre ela vem falando muito para mim que você já vem há muito tempo nesse trabalho interno, nessa preocupação com esses ajustes, talvez se terapeutizando, muitos cursos, sei lá, e vem trazendo um movimento de expandir a própria sexualidade, expandir essa vitalidade. E essa vitalidade, ó, eu tô me arrepiando toda. Será que essa também é para mim? Num lugar de vitalidade, sabe? A cobra, ela fala da saúde, mas ela também fala da Kundalini, ela fala dessa energia, sabe? Mas
Eu sinto que talvez você tenha se reprimido, tá? Nos últimos tempos, ou a cabeça tenha ficado tão focada no fazer acontecer, nas metas, no sustentar alguns relacionamentos que não faziam mais sentido, que você esqueceu um pouco dessa tua energia. É um mês de você trabalhar esse seu merecimento, esse seu pertencimento, esse movimento, e principalmente deixar para trás todo esse movimento pesado que você vem comprando como se fosse seu, sabe? É um comprar mesmo de, meu Deus. A vida vem te chamando para fazer esse movimento diferente. Tudo que você precisava para realizar essa vida, para comandar essa vida, para realizar os seus sonhos, você já tem, já está acontecendo. É seu, tá com você. Você tem o poder, não tem o que falar, gente, não tem. E eu vejo um mês de você cuidar mais ainda da sua saúde, você realmente viver a vida, experienciar a vida. Muitas vezes a gente não vive como deveria ou como gostaria pelos medos. Medos dos julgamentos, medos de errar. Às vezes você fez escolhas de uma forma e você estava numa fase da vida que aquilo que veio em conexão com as suas escolhas não foi muito benéfico no teu ponto de vista. Mas hoje você está se colocando regras como se a culpa fosse sua. Talvez não é sobre culpa, é sobre o poder de escolha. E às vezes o nosso campo de informações, o nosso campo, ele está emanando ali uma ideia do que chega pra gente. E até é engraçado que eu conversando com uma cliente minha, que a gente desbloqueou o relacionamento, a vida amorosa dela em poucas semanas, tá? E foi um ajuste, porque já tinha essa pessoa, a gente nem imaginava que era essa pessoa, mas só se conectou depois que ela mudou a energia dela. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu já conhecia uma pessoa há 3 anos, tinha interesse, eu era louca por essa pessoa. E não conectava. Eu tava numa cabeça muito diferente dessa pessoa. E, tipo assim, eu falei assim, gente, se tivesse aparecido naquele tempo, não tinha dado certo. Porque eu não tinha estrutura mental, emocional, não tinha paciência, não tinha nada. E foi difícil. Imagina se, se tivesse sido antes. Então, o que eu falei isso aqui? Porque você está em outro momento, em outra maturidade. Então, não deixa aquela personalidade sua que está aí dentro te limitar de viver. Você fala tanto que quer viver, a vida está imperdível, entre outras coisas. Tá na hora de se abrir, tá na hora de se permitir, tá na hora de viver. Porque quando você acha que você só pode viver uma coisa dentro de uma regra, dentro de uma coisa, às vezes você vive uma vida sem saber o que poderia ter sido interessante, porque você tem medo de escolher errado e quebrar a cara. E a vida vem te chamando para reacender esse seu poder, esse seu magnetismo, essas oportunidades, porque você que banca a sua própria vida, você também banca os seus desejos. E você banca as suas escolhas, sejam elas que te beneficiem ou não, porque faz parte. Às vezes a gente não vai saber tudo, nem ter todas as respostas, entende? Que mensagem forte. Que mensagem forte. Mas eu tô sentindo aqui eu dançando uma dança do Egito, sabe? Mexendo os quadris. Olha, você que tá aí na sua casa, ó. Se você é duro ou não, bota aí uma música, vai dançar, vai mexer esses quadris, vai soltar, diz assim, ó, solta a minha energia do sacral, solta a minha energia sexual, vai soltar essa energia. Também tá o chakra básico, tá? Da prosperidade, da bufunfa, do dinheiro, da segurança. Então, assim, mostra pro teu corpo que você sabe dançar a vida, que você sabe levar a vida, que você tem essa, ó, flexibilidade. O corpo, ele não é só uma coisa rígida. Ah, mas eu sou dura. Começa a se soltar, bota aí uma musiquinha e vai, ó. É o que tá vindo aqui, tá? Então, eu tô até dançando aqui, que eu tô sentindo. Vai, Kundalini! Ai, meu Deus, será que é aqui? Estão buzinando lá fora. Tô esperando aí a Shopee. Inclusive, vou deixar aí o link dos produtos que eu estou adicionando na minha lojinha, tá? Esses oráculos aqui que vocês gostam, tudo isso aqui eu vou colocar lá, tá? Spray, prosperidade, amor. Olha, balzinho e a propaganda agora, vocês vão me matar, né? Mas depois desse negócio da Kundalini eu não aguentei, não. Vamos lá. Upa, dinheiro, amor. Ai, gente, energia gostosa dessa segunda opção. Entendi.
Na energia do dinheiro, tá te pedindo bem esse centramento, tá? Essa cabeça estratégica, objetiva. Olha, não tá com medo de fazer, ó, de oferecer seus produtos ou de lançar alguma coisa com valor a mais. Não tem medo. Seja estratégica, seja aquela pessoa que já sabe que consegue, que é aquela pessoa que sabe, por mais que isso não esteja 100% internalizado, porque a gente tem esse negócio, né? Você já é essa pessoa. Então, só seja estratégica, vai. Não tem problema levar não. Não tem problema levar 50 nãos. Quem tiver que conectar com a tua energia vai conectar. Então, seja estratégica nos seus investimentos com o seu dinheiro, com o teu trabalho, com tudo que tenha para chegar na tua vida. Seja estratégica nesse mês de junho, tá? Olhar mais, avaliar mais. Chegou uma proposta, peraí, deixa eu pensar um pouco mais. Se faz umas perguntas inteligentes, isso vai criar mais para minha vida, isso vai me atrapalhar. É isso que eu estou precisando. Realmente isso vai ser benéfico a nível não tão tangível, porque às vezes a gente quer um processo até terapêutico, mas a gente não está preparado para o movimento, que muitas vezes ele não vai estar movimento rápido. Mas eu te digo com toda convicção, não existe crescimento sem estrutura. E estrutura ela é interna, ela é sutil, ela é no mundo das programações internas que a gente tem. Então, a gente primeiro precisa fazer um trabalho de base para depois a gente construir o nosso império. E muitas vezes a gente quer construir o império em cima dessa base que já está, vou falar esse nome, cagadinha. E aí a gente não tem estrutura para sustentar, tá? Então, seja objetiva, seja direta e faça seus investimentos com muita cabeça. Aqui, olha, eu vejo uma energia masculina se aproximando aí, tá? Uma energia de movimento, uma energia de segurança. E pode ser que você se assuste um pouco, você não esteja preparada para isso. Olha, a energia da Kundalini. Se você for homem, eu vejo você mais ativo, sabe? Mais ação. Eu vejo essa energia da mais ação. A luz aqui, ó, eu fico fechando os olhos. Olha aqui. Mas é para tentar entregar uma qualidade, né, para vocês. Então, pode ser que chegue aí pessoas, tá? Homens, mais masculinos mesmo, porque tem aquele homem que você que tem que carregar nas costas, né, meu amor? Que você tem que dizer, bora, meu filho, trabalhar, bora, meu filho, ganhar a vida, e não é o que vai acontecer, tá? O que vai chegar agora, se você é casada, seu parceiro vai estar mais ativo. Se ele não tiver, faça a linha necessitada. Não é necessitada, mas é porque às vezes a gente tem tanta essa energia da guerreira que dá de conta de tudo, que faz tudo, que a gente não dá espaço para o outro ser útil. E eu não estou dizendo que você vai ser menos, você vai ser inteligente, entende? Porque às vezes você tem a capacidade, tem, mas você pode receber. Isso é um fluxo, isso é uma permissão, entendeu? Olha a energia da Kundalini de novo, vou falar o tempo todo dessa energia da Kundalini. Então, às vezes, até para chegar alguém na tua vida, ou até mais espaço para o teu parceiro agir, não está existindo porque você está na rigidez. Você não está nessa permissão. Você acha que se você aceitar ou pedir ajuda, você vai ser menos. E não é assim que funciona, tá? Então, traz essa energia desse movimento, dessa permissão, dessas novas pessoas que podem surgir na sua vida e que você esteja aberta para isso, tá? No meio das amizades, olha, vai ter muito afeto, vai ter muita coisa boa. Talvez você esteja encontrando nesse mês de junho amizades que você gosta muito, que vai te preencher o coração. E tá vindo assim na minha mente, porque tem pessoas, não sei que, acho que alguém que se conectou com essa opção 2 é muito parecido assim comigo, que às vezes você vive processos muito individuais, você vive ali no seu mundo, e nem todo mundo acompanha, algumas conversas não se conectam, e você acabou se afastando, querendo ou não. E é como se eu sentisse que esse mês pode ser que você entre em contato, tenha novas conexões, você veja que aquelas pessoas elas têm o seu glamour, tem o seu potencial, tem o seu valor, mesmo no distanciamento, que talvez esse distanciamento esteja mais na tua cabeça do que realmente. Então eu sei que no mundo da internet a gente fica muito disponível ali para conversar com outras pessoas,
né, do mesmo meio, dos mesmos pensamentos, mas a vida ela também vem te chamando para esses encontros, sabe? Que você não tenha medo de ter esses encontros e se conectar com essas pessoas, mesmo que você esteja tão diferente. Eu não estou falando sobre você impor regras ou impor uma nova mentalidade para essas pessoas. Não, eu estou falando para você se permitir ter papos normais. Não precisa ser só sobre ET, sobre coisas galácticas. Quem é espiritualista e de consciência vai me entender. A espiritualidade, ela vem te cuidando de uma forma como aquela criança especial que precisa, sabe, que pode e que merece ter uma vida maravilhosa. Essa criança, eles estão trabalhando com você, talvez à noite, nos seus sonhos, porque você tem pedido por curas, você tem pedido por movimentos, você talvez tenha pedido até nessa sua capacidade de acreditar em você. Então, você autorizando, a espiritualidade vai trabalhar essa criança ferida, vai te trazer pessoas que possam te ajudar nesse processo, porque não existe só a adulta ou o adulto, existe uma criança que muitas vezes foi interpretando a vida, criando programações e hoje ela vive aquilo que ela acha que é positivo ou que é possível para a vida dela. Então não tenha receio à noite ao dormir de falar, olha, minha espiritualidade, meu anjo da guarda, meus guias, me guiem, me ajuda a trabalhar essas coisas que eu não consegui enxergar, mas eu estou pronta para liberar, porque eu sei que eu posso mais, eu mereço mais. Então é um mês de cura, mas uma cura mais evolutiva, sabe? Uma cura que vai te trazer uma nova ideia sobre a vida, do teu potencial. Você já é essa pessoa. Não se iluda com isso que não é, você já é. E até saiu a carta da montanha, que fala muito sobre desafios, mas também tem uma águia. Você já está pronto para subir essa montanha, nem subir escalando, você está pronto para voar, sobrevoar, entendeu? Porque a sua energia é essa energia de criação, essa energia de movimento. Vamos entender aqui. Fico coçando tanto por causa da base como do incenso que acabou de acabar. Acabou de acabar. Deixa eu aí pegar aqui. Vamos aqui nessa energia. Mas o que mais? O que mais? Como forma de finalizar. A roda da fortuna. Ai, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Olha, saiu a energia da morte, né? Que fala sobre finalização. Sabe assim? E sabe o que que vem? Porque as pessoas podem ver essa carta só como isso negativo, mas eu também vejo como renascimento. É a finalização para algo muito melhor. Quando você escolhe, você tem esse poder, você tem essa movimentação. O mago e a roda da fortuna nessa leitura. Você tem dúvida do seu poder? Você tem dúvida do seu poder? Se você tem, eu diria que não tenha. Vamos se reprogramar para enxergar esse poder, tá? E pede o equilíbrio. A temperança vem trazendo essa energia do equilíbrio das oportunidades, de você conseguir enxergar as coisas com mais leveza, sem tanto peso, sabe? E muitas vezes o equilíbrio vai ser você enxergar que você é foda, tá entendendo? Você é foda, você não é para todo mundo. Simples assim. Então diga aí, comente aí que você recebe essas palavras. E agora nós vamos finalizar com o oráculo. Acredite na sua própria magia. Vilão. Você pode sempre reescrever a sua história. Ela tá aqui, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ela tá na beira do mar com uma pedra e ela tá querendo quebrar aquele negocinho que a gente escuta, né? Um caramujo, acho que é. Morei na praia, nasci na praia, não sei, fugiu até a palavra. Você pode sempre reescrever a sua história. Vilão. Vamos entender o que essa carta aí tem pra gente? Mas eu já sei, tá vindo aqui na minha cabeça que muitas vezes a gente tem medo de ter algumas ações específicas porque a gente vai ser vilão na história de alguém. Mas você não pode viver a sua vida querendo agradar, só agradar. Você vai ser o vilão da sua própria história, se você quiser só agradar. Uma verdade difícil de engolir. Às vezes os vilões vencem. No entanto, isso não significa que você deva desistir ou perder toda a esperança. Isso apenas significa que você tem que reescrever a sua história e seguir em frente.
pode ser incrivelmente libertador e poderoso recuperar a si mesma depois de uma tragédia pessoal. Eu não sei se você saiu de um ciclo difícil, não sei se aconteceu algo, mas o que eu sei é que você tem o poder, você é essa pessoa poderosa, você pode se reconstruir várias e várias vezes, e a vida ela está te trazendo esse movimento. E por isso que eu acho que veio essa mensagem. Aceite ser a vilã na vida de algumas pessoas. E a vilã, entre aspas, pode ser até daquelas pessoas que você mais ama, até os seus próprios pais. Por quê? Porque você veio através deles, mas você veio viver a sua vida, a sua realidade, o que você acha que é interessante. Uma das primeiras fases do meu protocolo é trabalhar essa base com os pais, que é um processo mais difícil desse rompimento, sabe? De não alimentar as expectativas, de poder ser diferente, de criar uma nova realidade. Isso está tão interno que às vezes as pessoas não conseguem entender. Então, é a primeira fase. É a primeira fase. Então, às vezes, para você viver a sua vida plena, realizada, sabe, potente, você vai ter que desconfigurar isso, vai ter que fazer esse afastamento, vai ter que fazer esse afastamento que eu digo muitas vezes mental, porque você não tem como ir para frente se você sempre acha que está devendo a alguém. Então aceite ser o vilão e a vilã na vida de alguém, tá bom? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Deixe o teu like. Se você ficou até aqui, eu agradeço demais. Tá? Espero que tenha feito sentido. Deixa um comentário que eu amo receber os comentários, amo interagir com vocês, tá? E vamos aí, né, seguir e continuar crescendo no canal. Espero que vocês tenham gostado, que dê uma ajeitadinha, né? Vou melhorando aos poucos. Ai, mas é isso. Só gratidão. Muito feliz por ter voltado a me conectar em fazer as leituras de um lugar de muito mais tranquilidade. É muito difícil. Inclusive, eu estou fazendo uns vídeos assim, conversando com vocês. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aí linkado, porque às vezes a gente pensa que não existe desafios na vida do outro ali por trás, mas a construção, ela vem às vezes num momento de seca, de deserto. E é quando a gente ultrapassa esse momento que muitas coisas podem acontecer, tá? Então, não sei o que você está passando, mas nunca duvide do seu potencial e da espiritualidade que te acompanha, tá bom? E é isso. Agora vamos finalizar para ir para a opção 3. Deixa eu. Stop. Vamos para você que escolheu a opção número 3, nosso quartzo verde. Vamos entender aqui qual arcano. Deixa eu colocar aqui, ó, meu porta-carta. Vamos entender qual é a energia de vocês, meus amores, nesse mês de junho. Ai, escolhas. Ai, vamos entender o que essa carta está querendo dizer. Escolha com a força. Sabe, quem escolheu está bem conectado com esse cristal, tá? O carro, ele fala muito sobre escolha, sobre movimento, sobre decidir que destino, que caminho você leva na sua vida. E quem escolheu essa opção número 3 está precisando trabalhar muito a questão da escolha relacionado a o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu sinto muito isso de vida pessoal e profissional precisando ser trabalhada, precisando ser vista, precisando reavaliada. Como se a verdadeira força que você tem, ela está no equilíbrio e não no eu posso fazer tudo, eu posso agarrar tudo, sabe? Sabe que eu acho que as três opções elas foram um pouco parecidas, mas com uma pegada diferente. Mas acho que por a gente estar no meio do ano, vem muita energia de correr atrás do que não foi feito, porque, por exemplo, já passou metade do ano, e vem a sensação de talvez mais algumas insatisfações, sabe? Então eu não sei qual é a energia que tá te pegando aqui. Não pule, não. Meu gato vai pular aqui. Não sei qual, não pule, Yoda. Não sei qual é a energia que vai. Tá coçando, né, filho? Não, 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 não. Não. Ai, não teve jeito. Gente, como é que eu tiro ele sem mostrar a bunda dele? Não pode, meu filho. Então, assim, ó, engraçado que ele tá meio dói assim, né? Esse é um gato bem problemático. Então, assim,
Eu acho interessante falar sobre a saúde de vocês, tá? Cuidem da saúde de vocês. Cuidem, porque às vezes até os nossos bichinhos eles podem somatizar. Nesse último mês agora, essas últimas semanas, eu tentei focar muito nisso e vou continuar pelo menos por esse mês me cuidando mais, porque o nosso campo, ele movimenta tudo ao redor. Então, às vezes as coisas podem não estar acontecendo na tua vida, não é só por falta de oportunidade ou incapacidade. Muitas vezes é porque você não tem a energia necessária, a saúde vital para sustentar isso que você tanto pede, sabe? Então, talvez a escolha agora seja você cuidar mais de você, seja um mês para cuidar mais de você, tá? E eu peço que você receba isso num lugar de muito carinho. E se você perceber, até o meu tom mudou em relação aos outros vídeos. O meu tom mudou, porque eu sinto que você meio que está precisando mais desse acalento, dessa, sabe quando a gente precisa de uma autorização do universo para poder desacelerar, para poder diminuir o ritmo, sabe? Porque eu vejo muito isso, o teu campo ele está bloqueando algumas coisas porque ele precisa se cuidar. E antes de eu abrir esse aqui, eu estava gravando um vídeo para as minhas clientes de acompanhamento. E eu estava falando exatamente sobre as formas que a gente pede muitas vezes a prosperidade. A gente quer que venha só por uma via, o meu trabalho, o meu esforço. Sendo que até você, não sei se você é independente, se você é autônoma, se você é CLT, o universo ele tem várias possibilidades de trazer recursos para você, desde que você abra a sua mente. Então, Jenna, eu preciso trabalhar para ter a minha grana. Eu sei, mas você também precisa se cuidar. Então, permita que o universo traga infinitas possibilidades. Quando você permite, quando você pede, quando você autoriza, o universo vai trabalhar ao teu favor. Sabe? Porque se você estiver batendo na sua cabeça o tempo todo, que só vai vir através de você, do seu esforço, quem é você quando você não está correndo? Quem é você quando você não está produzindo? Quem é você? Sabe? Então, a vida vem te chamando para construir um lugar de muito mais equilíbrio, de muito mais facilidade, de leveza. Vamos ver o que a gente tem mais aqui para quem escolheu a opção número 3. Que energia, né, pessoal? Criança, olha. Tem uma parte sua, eu vejo muito uma cura emocional também, sabe? É. Eu estou falando com pessoas que estão em dúvida do próprio poder, do próprio magnetismo, tá? Vocês vêm de uma energia de dúvida do próprio magnetismo. Se você por acaso escolheu essa opção e não está fazendo sentido, você já corre para as outras duas opções, vê qual você se encaixa melhor, porque aqui são pessoas que realmente estão precisando de uma orientação para esse coração, para essa saúde, para esse emocional, tá? Talvez eu estou falando com algumas pessoas que estão precisando ressignificar a relação com a mãe, com esse cuidado, com isso. Quando eu falo ressignificar com a mãe, não é você chegar lá para sua mãe, mãe, vamos resolver. Não. São programações de autocuidado. A nossa mãe, ela é esse autocuidado, ela é essa primeira nutrição, ela é esse amor. Quando isso não está bem estabelecido, a gente acaba muitas vezes se punindo de forma inconsciente, seja com alimentação, seja com vício, seja com outras coisas. Então, você está entrando num estágio da sua vida que você está precisando de uma sustentação e você precisa trabalhar essa questão. Você está precisando trabalhar essa questão, tá? Para que você, toda a vida que você, é porque eu vejo que a energia da mãe, o feminino, traz muito sabe, múltiplas. Você lembra no começo que eu falei de múltiplas possibilidades? Você está limitado à sua funcionalidade, aquilo que depende da sua energia. Então, quando você trabalha essa mãe nas desprogramações, você você abre para as possibilidades, sabe? Eu vejo uma pessoa com esse mental bagunçado, querendo ter resposta, certezas, movimentos, sabe? Esse vai ser um mês de junho de cura mesmo, tá? Reorganização interna, vai ter muita essa energia de voltar para esse lugar, acolher essa mulher, porque às vezes a gente aprendeu a sobreviver.
dentro de uma família, mas a gente não aprendeu a se cuidar, a se transformar, a transbordar. Então eu vejo que vocês precisam se conectar com essa energia feminina de forma muito profunda, tá? Até a questão da saúde pode ser essa limitação com medo de não dar de conta. E às vezes até de conta de coisas boas. Como se a vida estivesse te oferecendo coisas boas, mas você não está conseguindo enxergar. E pode ser que tenha algumas pessoas mais ousadas que elas não estejam nessa energia mais apática que eu tô aqui, né? Elas estejam na energia do furacão. Mas mesmo assim tá negligenciando essa outra parte. Olha aqui, ó. Magnetismo, pessoal. Teu brilho, teu poder. A vida tá querendo te trazer, te reconectar com esse poder. Principalmente se for mulher, tá? Mulher. Se for homem, trabalhar o emocional também. A energia feminina, ela, feminina e masculina é a sustentação dos movimentos do nosso campo. Quando está em equilíbrio, a gente se torna pessoas mais centradas. E a gente desequilibra muito fácil, né? Porque nós somos filtros. Vamos ver o que tem mais aqui. Escolha resgatar esse seu poder, tá? Escolha. A vida, ela é feita de escolhas. Ai, não, mas é o que o povo fala, o que... Não. Escolha mentalmente. Primeiro você escolhe. Depois o universo vai se responsabilizar para trazer isso para a tua vida. Financeiro, finalização de ciclo. Estrela, intuição. Parece que o que eu estou falando não é nada novidade, viu? Parece que é uma confirmação do que você já vem pedindo. Na parte financeira, vai ter um encerramento de ciclos, de forma de funcionar, de forma de trabalhar. Vai ter muito essa energia de eu preciso mudar. Eu preciso mudar a forma que eu estou fazendo. Eu preciso mudar a forma que eu venho ficando rígida diante das coisas. Eu preciso mudar. E vai mudar. Se você não mudar por consciência, você vai mudar por. Eu não posso falar a palavra, né? Quando a gente não fica muito legal, né? Então a gente fica ali em estado apático, cansado. Então, assim, ressignifique a forma que você lida com o dinheiro, a forma que você lida com o seu trabalho, que você lida com as pessoas, porque senão você sempre fica no ciclo da salvadora. Eu preciso ser útil, eu preciso servir, eu preciso ser vista, eu não posso descansar, eu não posso fazer finalização. Não tem prosperidade onde não tem saúde, onde não tem cuidado, onde não tem autocuidado. E aqui é o meu cenário se desmanchando, gente. Não caia. É porque a gente vai se adaptando, né? O importante é ser feliz, o importante é passar a mensagem. Eu espero que não caia o restante. Vamos continuar. Depois eu reforço. Então, não existe. Sem cuidado, não existe prosperidade. A espiritualidade já me alertou em vários momentos da minha vida. Você só vai ter prosperidade no nível que você quer quando você cuidar do seu corpo. Quando você cuidar de você, quando você cuidar da sua mente. Porque não existe empresa, não existe relacionamento, não existe casa, não existe dinheiro, não existe nada sem existir a pessoa que vai usufruir, que vai sustentar, que vai viver e ter essas coisas. Se não existir ela, existe o quê mais? Não vai existir outras coisas, tá? Então, pode ser que esse mês, até tá vindo outra coisa aqui para mim, você tenha ideias mais intuitivas, mas olha se essa tua intuição vai te trazer mais leveza, tá? Para que você tenha entrada de dinheiro, você tenha oportunidades, mas de uma forma de um novo lugar, de um novo lugar de equilíbrio. Deixa eu pausar aqui só para eu tentar ajeitar. E aí eu volto, peraí. Então pode ser que venha intuitivamente mais orientações para que você construa o que você quer, o que você precisa com mais leveza, principalmente nesse mês, ok? Na parte do amor, pode ser que você esteja muito mais emocional, você esteja querendo entender muitas coisas. Mas lembra que eu falei que o equilíbrio, ele precisa existir dentro de você para que existam as outras coisas? Então, assim, deixa a fase passar, deixa o tempo passar, deixa algumas coisas. Não é um mês de resolução. As emoções vão estar muito afloradas. Você vai querer procurar dar nome aos bois. Você vai querer identificar de onde está vindo os teus problemas para você eliminar esses problemas. E você pode acabar criando coisas que não é o que tá, não é o que é. É uma forma da tua mente querer que tu resolva o teu problema. Mas o teu problema, eu já disse como é que você tem que resolver o seu problema. É se cuidando.
Não é projetando, ai, tá errado porque essa luz está torta. Ai, não tá vindo porque não tem ninguém que tenha dinheiro. Ai, não tá acontecendo porque ele é um mole, ele não vai. Não, sai dessa perspectiva, tá? Saia dessa perspectiva. Se você quiser também, né? Porque aqui é um convite. Eu abro a porta, você passa. Eu não vou lhe puxar, né? E até no meio social, tá falando para você escolher muito bem grupos que você vai estar, pessoas que você vai se relacionar, tá? Amizades. Opa, tá balançando. Será que vai cair? Pessoas que você vai estar. Gente, na opção de vocês estão querendo atrapalhar, né? Kadosh, Kadosh, Adonai Tsebaiosh. 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 Eu usei esse mantra para poder qualquer energia que esteja aqui sair, porque estão querendo atrapalhar essa comunicação. Então eu te indico também fazer limpeza energética, fazer banho, se cuidar, tá? Você tá tão envolvido nas suas desordens aí que você tá baixando o seu campo para interferências, tá? E se você é uma pessoa que tá bem, que tá cuidada, que tá blindada, eles não têm como interferir. Então, até algumas coisas que você pode estar sentindo nem é seu. É só o teu campo pedindo, pedindo ajuda, tá? Não é para todo mundo, mas para quem fizer sentido, procure ajuda. Eu acho que eu vou até deixar linkado esse mantra para você colocar na sua casa, tá? Eu vou deixar aqui, vou procurar o vídeo e vou colocar ó, a opção número 3, tá aqui embaixo. Quem assistir, se identificar, vai entender. Mas eu indico você passar um anil na sua casa, defumação, você se cuidar e você se blindar. Se puder até tirar uma semana assim que você não ficar absorvendo tantas coisas do mundo, te indico também, tá? Você pode ser uma pessoa muito absorvente, muito preocupada, muito com energia de salvador e salvadora. E isso atrapalha, tá bloqueando o teu campo. A espiritualidade, ela tá te fazendo viver situações. Não é que ela tá te fazendo, estão vindo situações ao teu encontro para que você reorganize aí internamente dentro de você. Imagina se aqui na minha cidade sempre dá ventanias e quebras. Isso não acontece, tá? É só um exemplo. Cai telha, quebra. Cara, se eu, toda vida que acontece isso, e cai, e eu só reclamo e não procuro uma solução, eu não estou querendo resolver. Vai dar ventania, vai quebrar, eu vou gastar para ajeitar. Quem quer resolver, pensa, como eu posso me precaver? O que a gente pode colocar? Tem algum cimento, tem alguma amarração, tem alguma coisa que se possa fazer para que isso não venha me afetar tanto ou acabar com a minha casa? Sei lá, sabe? Então, é como se você procurasse esses meios para resolver. A espiritualidade vai trazer, você vai tentar também se conectar com isso para que você resolva. Até essa mensagem aqui não chegou por acaso. Então, para você fazer um novo ciclo de ano, né? A gente está falando aqui de junho, foque em se cuidar, em se proteger, em organizar a sua casa, fazer limpeza energética, tá? Vou até deixar algumas opções de anil, tudo isso aqui para vocês nos links, nos cards aí, no que tiver. Você sabe intuitivamente do que eu tô falando. O que eu tô falando não é novidade, não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, só que você tá se negando. Você está se negando porque você quer através do seu esforço. Você não quer se abrir para as oportunidades. Então, assim, se já tá ruim, como é que eu posso fazer para melhorar, sair desse lugar? E às vezes começa você parando de quebrar a sua própria cabeça. Você querer parar, né? Porque querer é uma opção. O que mais aqui para quem escolheu a opção número 3? Eu espero de fundo do meu coração que entre na sua cabecinha. Karma. Tá vendo? Não? É um momento de limpeza de karma. Karma, as pessoas falam muito sobre, é uma coisa, eu plantei algo ruim, estou colhendo. Não, talvez você às vezes passou tanto tempo focada em algo específico, porque eu foquei só no meu trabalho. E agora você está colhendo ação, recebimento, ação, recebimento. Você simplesmente está recebendo aquilo que você veio plantando. Eu só foquei nisso, esqueci da minha alimentação, esqueci de me cuidar, esqueci do meu relacionamento, pronto, agora eu estou colhendo isso. Não é maldade, não é, alguma coisa está acontecendo. Não, colheita. Eu fiz assim, estou colhendo assim, posso mudar? Vou fazer diferente para colher diferente. Então, um momento de karma, uma parte sua tá querendo vir, essa sabedoria interna, acho que é
Eu esqueci o nome agora, gente. Tá aqui em inglês. Depois é o Papa, acho que é o Papa. É, essa energia vem falando para você se conectar com sua sabedoria. Lembra que eu falei da criança que estava comandando a tua energia? Tá na hora de adultecer, meu amor. Tá na hora de você se reconfigurar aí. Roda da fortuna. Você pensa que seus caminhos estão fechados, você está bloqueado. Não. Você só precisa de um ajuste. Porque na energia que você está, no teu campo, na saúde, você precisa primeiro se equilibrar. Primeiro, se equilibrar. Quando você entender, não, universo, eu entendi que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que fazer o que é melhor para mim, eu não aceito menos do que isso, a vida ela vai te retribuir com prosperidade, com caminho. É um momento de karma, é um momento de você abraçar a sua sabedoria. Você não está aqui de primeira vez, não, você está aqui há muito tempo, você não está aqui nesse canal por acaso. Se você não acreditasse em energia, meu amor, você não estaria aqui. Então, assim, tem uma parte sua que está querendo te resgatar. E é essa parte sua mais sábia que já existe dentro de você. Tempestade. Todo furacão acaba. Tá vendo? Ai, gente, eu até me emocionei. Ela tá correndo, ela tá correndo, segurando a coroa dela, pisando na poça, mas ela tá olhando para o chão, mas entendendo que ela tá andando, não passa. Olha que engraçado, eu falei da ventania, né? Tempestade, ventania, casa. Conexão, né? Que conexão. Espero que chegue aí para vocês e faça sentido. Porque aqui, né, sincronicidades estão potentes. Tempestade. Todo furacão acaba. Justo quando você pensa que as coisas iam melhorar, vem um furacão de dor. Agora você está exausto demais de tentar sobreviver. Fique certa de que as nuvens estão finalmente começando a se dissipar, abrindo espaço para o tão esperado sol, como as nuvens. Você deve também deixar as dores presentes e passadas para trás, de modo a abrir espaço para algo melhor. Tá vendo? Vai passar. Permita passar. Permita-se fazer outra escolha. A vida ela tá te chamando. Às vezes a gente tem essa ilusão que a vida está sendo cruel com a gente. Mas se você entende um pouco mais a fundo como funciona essa dinâmica da vida, você se liberta de querer ter tantas certezas, de querer se prender a ideias fixas. Você quer liberdade para viver, para sentir, para entender que as coisas passam, sabe? E é essa energia que eu tenho para vocês. Espero que tenha feito sentido, que você se cuide, que você pegue essas palavras e leve para o seu coração, que você coloque em prática, que esse junho seja um restaurador, para que o mês seguinte você venha com muito mais força, você venha com muito mais potência, você venha com muito mais saúde, para que essa roda da fortuna ela chegue na sua vida, porque você merece. Você só andou se deixando de lado um pouco, e quanto mais rápido você realinhar a rota, melhor a vida vai ter aí oportunidades e coisas para a tua vida. Você merece, o seu campo está aberto, você tem possibilidades. Só que você tem que realinhar um pouco essa rota. Tá bom, meu amor? E é isso. Se fez sentido, deixa aqui nos teus comentários, deixa o teu like, já se inscreve. E é isso. Um beijo e até a nossa próxima leitura. Espero que vocês tenham gostado.